dia, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. A paz de Deus. Que essa paz que excede a todo entendimento possa ser liberada a vocês, ou queridos ouvintes, pela face da terra. Essa paz de Deus maravilhosamente está compartilhando esta live com vocês, que vocês possam meditar nessa live, acreditar, porque Jesus Cristo, Ele é fiel. Vou estar lendo Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 33 ao verso 43. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Olha que palavra abençoada, meus ouvintes, ouvinte desta manhã de quarta-feira, depois de uma bela noite de sono. A gente sabe que as misericórdias de Deus se renovaram mais uma vez a cada um de nós. O que temos a falar, o que temos a praticar, é a graça do Senhor Jesus Cristo derramada por nós. Nós temos que agradecer primeiramente esse Deus, Senhor Jeová, este Deus maravilhoso, que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é tão bom estar na palavra, na presença de Deus. É bom demais estar na presença de Deus. Ele nos ensinando o seu santo evangelho da paz, falando ao nosso coração a cada momento. E vou falar uma coisa para vocês: é tempo de nós todos buscar a Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Vamos buscar esse Deus. Olha que palavra maravilhosa, falando sobre a crucificação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, Senhor Jesus
sofrendo ali por mim, por você. E é nessa loucura da pregação, quando a gente olha a Deus ali no seu Filho morrendo por todos nós, por todos os céus, terra e mar, por todo este mundo universal, celestial, físico. Olha que bênção. É momento da gente pensar mais, meditar mais nessa crucificação. Deus, em Jesus Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Irmãos, talvez você nunca tenha visto falar de Jesus Cristo. Eu não sei qual país, eu não sei qual é a sua devoção, qual é a sua religião, mas eu só sei que Jesus Cristo é um só. Um só Senhor, um só Salvador, um só intermediador entre Deus e os homens. Olha bem, depois que Jesus estava ali rumo ao Calvário, onde Simão Ciraneu levou à cruz do Senhor Jesus Cristo, porque às vezes você pergunta, ainda quer que Jesus leve a cruz até o fim. Jesus sem aguentar, Jesus cheio ali de dor, cheio de sangue derramado ali por mim, por você. Mas a palavra de Deus ensina que Simão Ciraneu foi obrigado a levar a cruz de Jesus. E essa palavra nos ensina que o Senhor Jesus Cristo manifestou sobre nós a sua graça e o seu amor e o seu perdão. Perdão para o mundo espiritual, Satanás, todos os anjos caídos. Perdão para todos os povos, nações, línguas e tribos. É Jesus derramando ali o seu perdão, a sua graça, pelas suas infinitas misericórdias. O que temos que fazer é nós cremos nessa graça, cremos nessa misericórdia de Deus para nossas vidas em Jesus Cristo. Olha bem, a palavra de Deus fala que ali não foi crucificado somente o Senhor Jesus, mas ali foi crucificado também dois ladrões, um ao lado esquerdo, outro à esquerda, à direita de Jesus. Irmão, olha bem, quando eu leio esse texto toca profundamente ao meu coração. Vendo ali o Senhor, o Salvador, sendo ali crucificado, depois de tanta zombaria, depois de tanta açoite, ele ali. E uma coisa que a gente vê é o Senhor Jesus escolhendo. Ele escolheu vir aqui ao mundo para morrer pelos pecadores. Então, a palavra nos ensina que Jesus, então aquela multidão que estava ali acompanhando Jesus, chegou àquele lugar chamado Calvário. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
É Jesus liberando o perdão ali pelo mundo inteiro. E às vezes nós não sabemos o que fazemos. Às vezes não sabemos o que fazemos. Porque se saber o que fazer e está pecando, será que a gente vai ser perdoado por Deus? E existe muita gente que sabe o que está fazendo, mas mesmo assim ainda prefere, escolhe pecar contra Deus. Olha que maledicência, olha tanta maldade. E Jesus ali pedindo perdão ao Pai por mim, por você. Olha bem a situação que você se encontra. O pecado fez que Jesus pagasse um alto preço ali na cruz, para mim e para você e para todos nós pecadores, porque Ele nos amou, Ele nos ama e ainda as suas mãos está estendida a socorrer este mundo de pecado e de dor. Essa terra que está sendo cada dia mais destruída pela ambição do homem. Pela ambição do homem. Que quanto mais tem, mais quer ter. E não precisava disso. A terra poderia ser uma nova terra, sem essa ambição demoníaca que o ser humano carrega com ela. Aquilo se estende até os céus. É tanta maldade, é tanto sofrimento, é tantas coisas erradas diante da presença de Deus, que o olhar de Deus está em todo lugar. E Deus, nesta palavra, pelo poder do Espírito Santo, Ele está nos convencendo dos nossos pecados, juízo e justiça. Esse Consolador amado, o qual devemos buscar em todo instante, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê para Jesus pedindo perdão. Perdão para todos nós. Jesus compadecendo de nós. É Jesus nos dando força, coragem para vencer em todas as coisas aqui na face da terra. Você está disposto a ser mais que vencedor? Confie em Deus. Busque a misericórdia de Deus, porque sabemos que nós não merecemos o perdão de Deus, mas Deus, sendo rico em perdoar, pela sua bondade, Ele é capaz de nos perdoar os nossos pecados. Ele é um Deus todo cheio de amor, Ele é o próprio amor, Ele é a própria justiça para mim e para você. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Tantas tentações ali, tentando impedir o Senhor Jesus Cristo a sair da cruz. Mas Jesus já estava no propósito de Deus, nos planos de Deus, que jamais poderia ser frustrado. Um santo, um justo, sem pecado, morrendo ali pelos pecadores. Irmãos, medita nessa palavra, medita nesta palavra, porque
o Senhor Jesus ainda está salvando. Às vezes você tem cometido tantos pecados, diante da presença de Deus. Talvez você seja um incrédulo, sem acreditar em Deus. Eis aqui, na palavra de Deus, falando sobre a crucificação de Jesus por você. Eis aqui nos evangelhos, na palavra de Deus, falando do grande amor de Jesus por você. Às vezes você está preso a vícios. Jesus te ama e Ele não desceu da cruz vivo, triunfante. Ele desceu da cruz depois da sua crucificação. Ele desceu da cruz por mãos humanas. Porque este Deus, Jesus Cristo, Ele é o único Senhor, o qual nós dependemos de Jesus em cada instante. E toda a natureza humana deve escolher este Jesus, fazer uma escolha nesse Jesus, porque Jesus deixa você escolher. Ele te deu livre-arbítrio. Escolhe Deus, escolhe o Pai Celestial para nossas vidas. E eu, nessa live, estou contente se você é capaz de viver uma vida devota, cheia de amor e gratidão a este Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Este Jesus que quer te abençoar. E a gente vê que ali muitos zombavam, até as próprias autoridades zombavam ali de Cristo Jesus. E Jesus, Ele é a paz. Ele é a paz. Então nós temos que pregar este evangelho da paz em todo o tempo. Este evangelho que salva, que cura. Esse evangelho que trouxe a nós a salvação daqueles perdidos no passado, como no presente, como no futuro. É Jesus usando de clemência, é Jesus usando de amor, sendo ali o próprio amor de Deus morrendo ali por você. Olha bem, ouvinte, querido irmão, querida irmã, é tempo de você abandonar o pecado e parar de crucificar Cristo. Mais uma vez, esse pecado às vezes seja até pecado de estimação, que você acostumou ali pecar contra Deus. É tempo de largar o pecado, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de restauração, é tempo de vida, e vida com abundância. Então, as pessoas se escarneciam dele. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Olha que situação. Que dia foi aquele dia da crucificação, da morte de Jesus. Aquela sexta-feira, ali, Deus ali morrendo em favor de mim, a meu favor e em favor do mundo inteiro. Porque o Senhor Jesus Cristo ali tornou sendo a nossa propiciação, a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. O que você tem a escolher é tudo aquilo que você depende, porque cada um de nós dependemos de Deus. Nós somos totalmente dependentes desse Deus que tudo requer de nós para que possamos ser salvos. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E quando ele escreve,
cada dia, pelas suas misericórdias, Ele vai confirmando isso para mim e para você. Olha que bênção inefável. Olha que bênção, vendo o Senhor, o Salvador. Ali o Senhor padecendo ali aquelas afrontas, aquelas dores naquela cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, como está escrito lá no profeta messiânico Isaías 53. Olha que bênção! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Olha que bênção! É maravilhoso você acreditar neste Deus, neste Evangelho da paz sendo pregado, a crucificação do Senhor Jesus. E quando a gente vemos que também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos reis. Este é o Rei dos reis. Irmãos, é momento da gente refletir sobre a crucificação do próprio Deus no seu Filho amado, para que a gente tenhamos vida e vida eterna, para que a gente possamos ter amor, este amor eterno, este amor que jamais acaba, este amor fraternal uns para com os outros, incondicional. E nessa esperança de Deus para com o ser humano, eu creio na salvação de todos. Eu creio que Deus abraçou este mundo, que só Ele pode abraçar este mundo como seu, porque Ele criou todas as coisas. E a palavra do Senhor diz assim que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24. Olha que bênção maravilhosa sobre a nossa vida. Que a gente possa estar meditando, né? E ali foi escrito que o Rei dos Judeus, realmente, Jesus se tornou nosso Rei de fato e de verdade. Não por causa daquela zombaria ali de Pilatos que escreveu essa epígrafe, mas pelo fato de Jesus ser eternamente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a gente fala desses dois malfeitores que foram ali crucificados diante, um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus. E o que vemos, Senhor? E o que vemos, povo de Deus? Ali, dois ladrões, dois malfeitores ali, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um blasfemava contra Jesus, mas Jesus estava ali, né? Porque Jesus sabia que ali na cruz havia salvação. Não só para aquele ladrão, mas para todos que escolheram a se arrepender de seus pecados. É tempo de se arrepender, porque o outro estava ali se arrependendo. Ele se arrependeu. Ele viu que estava ali nas mesmas sentenças, sentença de morte. O Deus Todo-Poderoso com os pecadores ali, naquela sentença de morte. Olha bem, então aquele ladrão respondendo, né? Aquele outro que blasfemava contra Jesus, aquele outro dizendo: se tu és o Cristo, faça que a gente desçamos da cruz.
desça da cruz a ti e a nós também. Olha a situação. Às vezes você se encontra perto da salvação, pertinho dos braços de Jesus, como o rei Agripa, mas você se sente como, ali no fator, você vai sentir como o rei Agripa, que por pouco o apóstolo Paulo fazia dele um cristão, né? Às vezes você está perto da porta da salvação, mas se você não meditar, você não crer nesse Senhor Jesus Cristo para ser salvo, se você não obedecer a palavra de Deus que é viva e eficaz, como vai ser a sua salvação? Será que você pode ser salvo se você é um incrédulo, se você não acredita nessa graça, ou se você brinca de salvação, ou se você brinca com o pecado? É momento de você refletir na palavra de Deus, nesta palavra que é pregada a toda a humanidade sobre a face da terra. Então ele respondendo, diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem muitas pessoas que hoje há de morrer se Jesus não voltar antes. Então, o que você tem de fazer é dedicar esse dia à sua mente, que seja a sua mente, que seja a mente de Cristo, pensar de Cristo, o falar de Cristo, o você estar ali vivendo uma vida com Cristo Jesus nesse dia e aproveitando a oportunidade como aquele servo de Deus, aquele nosso irmão em Cristo Jesus, que já se encontra no paraíso, porque ele creu em Jesus ali. E ali ele também estava sofrendo aquela mão pregada ali na cruz. Ali ele estava sofrendo, mas ele não deixou que o seu sofrimento fazisse com ele como o sofrimento daquele outro que estava ali do lado. Mas ele viu a salvação em Jesus. Ele ali aceitou a salvação de Jesus. Ele ali naquela cruz aceitou o plano de Deus, o qual foi consumado, o qual foi feito e consumado antes da fundação do mundo. Jesus consumou este plano de Deus ali na cruz, quando ele diz: Pai, está tudo consumado. A gente não podemos se salvar nós mesmos, mas Jesus Cristo nos salva. E Jesus Cristo salvou aquele homem ali também do lado. E Jesus deu a ele a rica oportunidade de salvação. E eu falo, querido ouvinte, que você hoje tem a oportunidade também de salvação através de Jesus Cristo. Porque nem Paulo, Marcos, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem a mãe do Senhor Jesus Cristo pode te dar salvação. O que pode te salvar é somente Deus, o único Salvador, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha bem, que oração,
Que pedido daquele homem, aceitando ali a salvação. É Jesus salvando aquele homem e salvando a todos nós ali. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que graça invisível, mas é uma graça que é chegada a cada um de nós. É momento da gente acreditar, amar, obedecendo assim os mandamentos da palavra de Deus. É momento da gente refletir. É momento da gente estar em comunhão com Deus, e em comunhão também com o próximo, em comunhão com a sua igreja, onde você congrega. É momento de você aceitar Jesus, aceitar ali a crucificação, a morte de Jesus para sua vida. Pois você é tempo, você tem que obedecer, porque o tempo da salvação continua sendo hoje. Que você possa refletir nessa salvação que Jesus está de braços abertos ainda, te dando misericórdia. Abrir a porta da graça ainda está aberta, derramando bênçãos sobre a sua vida, materiais, física, mas principalmente as bênçãos espirituais. Que Deus possa te abençoar, te guardar e te proteger durante esse dia, e que nenhum mal possa te suceder, e que nenhuma praga pode chegar na sua tenda, porque Jesus é o teu Pai, é o teu Senhor, é o único, exclusivo e eterno, suficiente Salvador da sua alma. Abraça Jesus, porque a mão dele está estendida para mim e para você. Que nesta palavra você possa meditar, confiar